A ligação chegou enquanto eu estava com a água até os joelhos no rio Kenai, observando a névoa da manhã subir da superfície como fumaça de fogueira. Eram minhas primeiras férias em 3 anos, e o telefone vibrava como uma vespa irritada dentro do meu colete de pesca. Eu deveria ter deixado aquela coisa maldita no chalé, mas 15 anos na Titan Manufacturing Solutions me condicionaram a estar sempre disponível, sempre confiável, sempre pronto para resolver qualquer problema que alguém tivesse criado. Sou Howard Brennan, tenho 54 anos e acabei de cometer o maior erro da minha carreira ao atender aquela chamada. Howard, que diabos você está fazendo no Alasca quando temos o relatório trimestral de integração de sistemas para entregar na semana que vem? A voz de Shane Morrison rasgou a tranquilidade da manhã como uma motosserra cortando seda. Shane tinha 35 anos, recém-formado em um MBA pela Wharton, e era meu novo chefe havia 8 meses. O tipo de sujeito que acreditava que sabedoria vinha de um diploma em administração, não de décadas de experiência prática. Minhas férias foram aprovadas há 3 meses, respondi, mantendo a voz firme. Apesar do nó familiar que se formava no estômago, acrescentei. Está tudo documentado e entregue ao Jerry. A sequência de integração é automatizada no fim de semana. Não aprovamos ideias ultrapassadas, Howard. O Conselho quer perspectivas novas, não mentalidades antigas que nos atrasam. Quase pude ouvir o deboche do outro lado da linha. Seus métodos são da idade da pedra. Precisamos de transformação digital, não de alguma abordagem antiquada que deveria estar em um museu. Aquelas palavras me atingiram mais do que deveriam. Eu tinha construído todo o sistema de integração de manufatura da Titan do zero. Cada braço robótico, cada esteira transportadora, cada scanner de controle de qualidade se comunicava por meio de protocolos que eu mesmo havia desenvolvido. Quando entrei lá, aos 39 anos, existiam 5 sistemas isolados que não conversavam entre si. Passei 15 anos criando uma linguagem unificada que transformou o caos em precisão. Shane, esses sistemas mantêm 99,7% de disponibilidade justamente por causa dessas abordagens que você chama de antiquadas. Os novos módulos de automação que você quer implantar não vão funcionar sem os protocolos de ponte legados que eu desenvolvi. Considere isso sua demissão imediata. A ligação foi encerrada. Fiquei ali parado por cerca de 30 segundos, vendo meu reflexo tremular na correnteza, e algo inesperado aconteceu. Em vez de pânico, senti uma estranha sensação de alívio, como se um peso carregado há anos tivesse sido retirado dos meus ombros. A verdade é que eu já vinha adiando ir trabalhar fazia meses. Shane vinha desmontando pouco a pouco tudo o que eu havia construído, chamando aquilo de dívida técnica nas reuniões do conselho. Trouxe consultores de automação do Vale do Silício que falavam jargões sobre otimização de manufatura orientada por IA, mas não sabiam explicar como o software novinho deles se integraria com máquinas alemãs de 20 anos que ainda superavam qualquer equipamento moderno. Tentei explicar. O chão de fábrica não se resume a ter a tecnologia mais recente. Trata-se de entender como diferentes gerações de equipamentos podem trabalhar juntas, como reger uma orquestra em que metade dos instrumentos é analógica e a outra metade digital. É preciso alguém que fale as 2 línguas. Mas Shane me enxergava como peso morto, mentalidade antiquada, relíquia da era analógica, incapaz de compreender o futuro digital. O que ele não percebia era que eu vinha fazendo essa ponte havia mais de uma década. O futuro só funciona quando consegue dialogar com o passado, e eu era o tradutor. O problema? A voz veio atrás de mim. Eu quase havia esquecido do outro pescador naquele trecho do rio. Gabriel Torres, talvez com uns 50 anos, tinha uma confiança tranquila no olhar. Estávamos dividindo o mesmo poço havia 2 horas.
trocando apenas comentários como bom arremesso ou peixe à esquerda. Acabei de ser demitido, falei, recolhendo a linha. Gabriel assentiu como se fosse a coisa mais comum do mundo. A perda é deles ou sua? Pensei nisso. Pensei muito. Meu divórcio tinha sido concluído 6 meses antes. Minha ex-esposa ficou com metade das nossas economias e eu planejava trabalhar mais 11 anos até me aposentar. Agora, aos 54, estava desempregado, competindo com caras com metade da minha idade que sabiam Python, mas não conseguiriam instalar um relé. Deles, respondi por fim, e era verdade. Boa resposta. Ele se aproximou. Gabriel Torres, CEO da Pinnacle Industrial Technologies. Apertamos as mãos no meio do rio. O aperto era firme, calejado. Mãos de quem realmente construiu coisas, não apenas mexeu com papéis. Manufatura? Perguntei. Consultoria em integração de sistemas. Ajudamos empresas a fazer a transição entre equipamentos antigos e automação moderna. Ele fez uma pausa, avaliando meu rosto. Qual é a sua especialidade? Passei a hora seguinte falando sobre protocolos e linguagens de máquina, sobre a arte de fazer sistemas incompatíveis trabalharem juntos, sobre como a manufatura se tornou essa mistura curiosa de engenharia mecânica com desenvolvimento de software. Gabriel ouvia com atenção genuína. A maioria desses consultores chega prometendo revolucionar tudo, disse enquanto subíamos o rio. Eles veem um PLC de 15 anos e querem arrancar e substituir por algo que custa 10 vezes mais e faz metade do trabalho. Porque não entendem fundamentos, respondi. Acham que o mais novo automaticamente é melhor. Exatamente. Mas às vezes a base é a parte mais valiosa. Nem sempre é preciso reconstruir a casa inteira. Às vezes, basta instalar um termostato inteligente. Aquela conversa mudou tudo. Gabriel não estava apenas conversando. Ele estava me avaliando sem que eu percebesse. E eu fazia o mesmo com ele. Naquela noite, sentado no deck da pousada com uma cerveja e relaxando de verdade pela primeira vez em meses, meu celular voltou a vibrar. Mensagem atrás de mensagem dos colegas da Titan. O som estava desligado, mas a tela piscava como árvore de Natal. Gabriel sentou-se ao meu lado, com um copo de uísque na mão. Parece que seu antigo empregador está aprendendo a diferença entre ter alguém e precisar de alguém. Peguei o telefone. Jerry Foster, o analista júnior que eu vinha treinando há 2 anos, parecia desesperado na primeira mensagem. Howard, por favor, me diz que o Shane não te demitiu de verdade. A sequência de integração falhou durante o teste. Ninguém sabe como reiniciá-la. Os sistemas que eu desenvolvi não operam sozinhos, comentei com Gabriel enquanto deslizava a tela para ler as outras mensagens. Eles não são plug and play. Funcionam mais como diálogos entre máquinas. É preciso compreender a linguagem, e você é o único que a domina com fluência. Fiquei pensando em como explicar aquilo de forma simples. Veja, quando entrei na Titan, havia um sistema alemão de moldagem por injeção de 1998 que produzia peças impecáveis, mas não se comunicava com mais nada. Depois, existia uma linha de montagem robotizada japonesa de 2005, extremamente precisa, porém com protocolos de comunicação totalmente diferentes, além de um sistema americano de controle de qualidade de 2010 que praticamente falava outro idioma. Gabriel se inclinou para a frente, claramente interessado. Então você construiu a Pedra de Rosetta? Exatamente. Escrevi drivers sob medida, montei pontes de hardware, criei protocolos de tradução. Mas não se trata apenas de código. Cada sistema tem seu próprio ritmo, suas particularidades. O sistema alemão precisa de exatamente 2,3 segundos entre os comandos, caso contrário, apresenta falha. Os robôs japoneses precisam ser aquecidos em uma sequência específica, senão perdem a calibração. Os scanners de qualidade devem ser sincronizados com a velocidade da esteira no milissegundo exato.
Esse tipo de conhecimento institucional não está registrado em lugar nenhum. Shane achava que estava. Vivia insistindo para que eu documentasse tudo, para poder terceirizar para empresas mais baratas. Tomei um gole demorado da cerveja. Não se documentam 15 anos de solução de problemas. Não existe manual para a intuição. Outra mensagem surgiu, desta vez de Lisa Rodrigues, da área de operações. 3 linhas de produção estão paradas. Os códigos de erro não correspondem a nada no banco de dados. Shane trouxe consultores de automação, mas eles só estão piorando tudo. Gabriel leu por cima do meu ombro. Posso perguntar o que esses consultores provavelmente estão fazendo de errado? Estão tratando o problema como se fosse um bug de software, quando na verdade é um problema de manufatura. Eles veem códigos de erro e acham que basta procurar no Google. Mas não são erros comuns, são sintomas de sistemas tentando se comunicar e que deixaram de se entender. Rolei a tela até outra mensagem, desta vez de Nicole Anderson. Precisamos discutir decisões recentes de pessoal. Ligue para o conselho. Gabriel arqueou a sobrancelha. Eles nunca entram em contato com alguém abaixo do nível de vice-presidente. Se estão procurando você, isso diz muito. Coloquei o telefone sobre a mesa. Shane devia estar em completo desespero. Conversamos até quase meia-noite. Gabriel havia fundado a Pinnacle do 0 a 12 anos, com foco no que ele chamava de arqueologia tecnológica. Ajudar empresas a compreender seus sistemas acumulados ao longo do tempo, em vez de simplesmente descartar tudo e começar do zero. A maioria das fábricas é como um sítio arqueológico, explicou. Camadas sobre camadas de tecnologia de épocas diferentes. A chave é entender como cada camada sustenta a próxima. Tire a peça errada e tudo desmorona. É exatamente isso que Shane está fazendo. Ele considera obsoleto tudo que tem mais de 5 anos. Qual é o sistema mais antigo da Titan? O monitoramento de temperatura do núcleo é de 1995 e ainda funciona perfeitamente. Ele monitora 47 zonas diferentes no chão de fábrica. Shane queria substituí-lo por sensores de IoT que custam 50 vezes mais e nem chegam perto da mesma confiabilidade. Gabriel assentiu. E imagino que seu protocolo de integração dependa desses dados de temperatura para regular todo o resto. Bingo! Tempo de moldagem, ciclos de resfriamento, limites de qualidade, tudo está ligado a essas leituras. Os consultores de Shane provavelmente tentaram ignorar isso completamente. Meu telefone vibrou outra vez. Agora era uma mensagem de voz de um número desconhecido. Coloquei no viva voz. Senhor Brennan, aqui é Patricia Adams, da Morrison Industries. Somos o maior cliente da Titan. Precisamos conversar sobre os atrasos na produção que estão afetando nosso cronograma de entrega do 4º trimestre. Os indicadores de qualidade que estamos vendo são preocupantes. Por favor, retorne minha ligação. Gabriel e eu trocamos um olhar. A Morrison Industries representava 30% do faturamento da Titan. Quanto tempo até tudo desabar de vez? Ele perguntou. Pensei por alguns segundos. A equipe de Shane talvez consiga manter a produção básica rodando por mais uma semana, talvez 2, mas devem estar fazendo ajustes manuais em tudo, o que significa qualidade inconsistente. E não fazem ideia de como resolver quando algo realmente der errado. Porque solucionar problemas exige entender as relações entre os sistemas, certo? Exato. É como tentar consertar o motor de um carro sem entender como a transmissão influencia a correia dentada. Está tudo conectado. Gabriel girou o uísque no copo, pensativo. Howard, vou ser direto. A Pinnacle está procurando alguém exatamente com o seu perfil há 6 meses. Integração de sistemas legados é uma arte quase extinta. A maioria das empresas tem estruturas antigas que os profissionais de tecnologia mais jovens simplesmente não compreendem.
Eles enxergam equipamento ultrapassado, não confiabilidade comprovada. Que tipo de empresas? Fabricantes de médio porte, geralmente familiares com 20 ou 30 anos de história. Acumularam camadas de tecnologia, mas nunca tiveram alguém capaz de fazer tudo funcionar em harmonia. Hoje, elas estão escolhendo entre reformas caríssimas ou conviver com a ineficiência. Normalmente existe uma terceira alternativa. É isso que vendemos, fazer o que já existe funcionar melhor, em vez de substituir tudo. Ele se recostou. A questão é se você teria interesse nesse tipo de desafio. Olhei para a água escura, pensando nos meus 15 anos na Titan. Shane acreditou que entusiasmo poderia substituir experiência. Só que as máquinas não ligam para MBA. Gabriel sorriu. Não mesmo. Elas se importam se você entende como elas pensam. Meu telefone vibrou novamente. Era Shane. Howard, talvez possamos chegar a um entendimento. O conselho está fazendo perguntas que eu não sei responder. Apaguei a mensagem sem responder e voltei-me para Gabriel. Me fale mais sobre essa terceira alternativa. Quando retornei a Phoenix 3 dias depois, o caos já tinha se espalhado. A luz da secretária eletrônica piscava como sirene de viatura e minha caixa de e-mails parecia ter explodido. A crise da Titan deixou de ser apenas interna e virou assunto no setor. A primeira ligação que retornei foi para Patricia Adams, da Morrison Industries. A voz dela estava tensa, carregada de frustração. Howard, graças a Deus, o que está acontecendo aí? Tivemos 3 falhas de qualidade diferentes só esta semana. Peças que deveriam estar dentro das especificações estão chegando fora do padrão. O acabamento superficial do lote de ontem estava totalmente fora do padrão. E quando liguei para a Titan em busca de explicações, um rapaz chamado Shane disse que eram ajustes temporários de otimização. Patrícia, eu não faço mais parte da Titan. Shane me dispensou enquanto eu estava de férias. O silêncio se estendeu por 10 longos segundos. Ele fez o quê? Me demitiu. Alegou que meus métodos estavam ultrapassados. Seus métodos? A voz dela subiu um tom. Howard, seus protocolos de integração são a única razão pela qual conseguimos cumprir nossos prazos. A Morrison trabalha com a Titan há 8 anos, justamente pela consistência que você implantou nos sistemas deles. Eu tentei registrar tudo, mas documentação não substitui vivência. Precisamos de alguém que compreenda nossas tolerâncias, nossos cronogramas e nossos padrões de qualidade. Ela fez uma breve pausa. Você estaria disponível para prestar consultoria? Antes que eu respondesse, a campainha soou. Pelo olho mágico, vi Shane Morrison na minha varanda, com a aparência de quem envelheceu 5 anos em uma semana. O cabelo, normalmente impecável, estava desalinhado. A gravata frouxa. Ele conferia o celular a cada poucos segundos. Patrícia, preciso retornar sua ligação. Abri a porta. Shane forçou um sorriso seguro, mas as mãos denunciavam o nervosismo. Howard, precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre como resolver essa situação. Talvez eu tenha agido com precipitação. Precipitação. Dei espaço para ele entrar, mais por curiosidade do que por educação. Shane, você chamou minhas férias de mentalidade ultrapassada e me demitiu por telefone. Isso não foi impulso, foi intencional. Ele caminhava pela sala como um animal acuado. Os consultores de automação estão enfrentando algumas dificuldades de integração. Dizem que os sistemas atuais são mais complexos do que imaginaram. O que eles querem dizer é que não fazem ideia de como nada funciona. O conselho está fazendo perguntas que eu não sei responder. A Morrison Industries ameaça auditar nossos processos de qualidade. Outros 2 clientes exigem explicações pelos atrasos. Ele parou e me encarou. Preciso que você volte. Voltar como o quê? Seu subordinado para ser culpado quando algo der errado? Como diretor de tecnologia, sua autoridade restaurada integralmente,
Aumento de 20% no salário. Quase deixei escapar uma risada. Shane, você passou 8 meses minando tudo o que construí. Contratou consultores para provar que poderia me substituir. Disse ao conselho que eu estava travando o progresso. Eu estava errado. Errado em quê, exatamente? Ele engoliu em seco. Em achar que tecnologia nova sempre significa resultado melhor? Em acreditar que perspectivas recentes substituem conhecimento institucional? Em presumir que documentação vale mais que experiência? E em tratar você como descartável? Sentei na poltrona com calma. Shane, você entende o que realmente demitiu? Não foi apenas um funcionário. Foram 15 anos de conhecimento acumulado sobre como aqueles sistemas funcionam, como reagem sob pressão, como se comunicam entre si. Não dá para substituir isso por um consultor que nunca pisou numa linha de produção. Eu sei disso agora. Não sabe, porque se soubesse, teria entendido antes de me demitir. Inclinei-me para a frente. Você não me demitiu por desempenho. Me demitiu porque minha competência fazia você se sentir menor. O rosto dele ficou vermelho. Não é isso. É exatamente isso. Toda vez que eu resolvia algo que você não compreendia, toda vez que um cliente pedia por mim, toda vez que o conselho elogiava a confiabilidade dos sistemas, ficava evidente que você gerenciava algo que não dominava. O celular de Shane vibrou. Ele olhou e empalideceu. É o conselho. Querem atualização sobre a Morrison. E o que vai dizer? Que está resolvendo. Ele se largou no sofá. Os consultores querem substituir toda a infraestrutura legada. Falam em 18 meses de paralisação e os 2,3 milhões de dólares em novos equipamentos. O conselho nunca aprovará isso. É absurdo. Vocês não precisam de máquinas novas. Precisam de alguém que entenda as antigas. Ele me encarou. Você volta? Diga suas condições. Não. A palavra ficou suspensa no ar como eco de disparo. Por quê? Porque encontrei algo melhor. Mostrei o cartão que Gabriel me entregara. A Pinnacle Industrial Technologies é especializada em potencializar sistemas legados, não descartá-los. Lá, experiência é valorizada, não temida. Shane olhou o cartão como se fosse um veredito. Você não está falando sério. Começo na segunda-feira. Diretor sênior de integração tecnológica. Aumento de 40%. Equipe própria e autonomia total sobre a arquitetura de sistemas. Levantei-me. E mais algo que você nunca me ofereceu na Titan. O quê? Respeito. O telefone dele vibrou outra vez. Desta vez ele nem conferiu. Howard, se aceitar essa vaga, a Morrison Industries vai atrás de você. Patterson Manufacturing e Delta Systems também. Isso representa 60% da nossa base de clientes. Isso deixou de ser meu problema. Você vai destruir a Titan. Caminhei até a porta e a abri. Shane, eu não destruí nada. Construí algo que resistiu por 15 anos. Você desmontou em 8 meses. A diferença é que quando eu construo, faço de modo que outros compreendam. Quando você destrói, faz sozinho. Ele saiu sem dizer mais nada. Pela janela, vi-o sentado no carro por cerca de 10 minutos, provavelmente ensaiando o que diria ao conselho. Meu telefone tocou novamente. Era Gabriel. Howard, espero que tenha refletido sobre nossa conversa. Gostaria de acertar os detalhes, se estiver interessado. Estou, e muito, respondi, observando Shane finalmente ir embora. Quando começamos, 6 meses depois, eu estava na sala de reuniões de Gabriel, analisando os números do trimestre que confirmavam tudo o que sempre defendi sobre o valor da experiência. A Pinnacle fechara 8 novos contratos, incluindo com Morrison Industries, Patterson Manufacturing e Delta Systems. Exatamente os clientes que Shane previu que me seguiriam. Mas não era apenas sobre conquistar clientes da Titan.
Estávamos solucionando desafios que outras consultorias sequer conseguiam abordar. No mês anterior, ajudamos uma indústria têxtil na Carolina do Norte a integrar teares alemães de 1987 a um sistema moderno de gestão de estoque. Na semana anterior, evitamos a falência de uma empresa familiar de ferramentas, fazendo seus centros de usinagem de 30 anos conversarem com novos sistemas de controle de qualidade. A diferença, explicou Gabriel ao nosso cliente mais recente, é que Howard não enxerga equipamentos antigos como problema. Ele os vê como ativos estratégicos a serem potencializados. Esse cliente era a Williams Aerospace, uma empresa de médio porte do setor de defesa que estava enfrentando dificuldades para cumprir os prazos de entrega porque seus sistemas legados não acompanhavam as demandas modernas de produção. Os consultores anteriores haviam recomendado uma reformulação completa que custaria os 4,8 milhões e interromperia a produção por 6 meses. Passei 2 dias no chão de fábrica, não em salas de reunião. Conversei com operadores de máquinas que estavam ali há 20 anos, com técnicos de manutenção que conheciam cada detalhe dos equipamentos e com inspetores de qualidade que identificavam problemas apenas pelo som. Essas pessoas detinham um conhecimento institucional que nenhum consultor conseguiria reproduzir. O problema de vocês não é a idade dos equipamentos, eu disse ao CEO. O problema é que ninguém está ensinando os novos sistemas a falarem a mesma língua que os antigos. Suas máquinas CNC de 1992 são, na verdade, mais precisas do que grande parte dos equipamentos modernos. Precisamos apenas construir pontes. 3 semanas depois, a eficiência da produção aumentou 23%. O custo da integração foi de 180 mil. A Williams Aerospace se tornou nossa principal defensora, indicando-nos para outras 2 empresas do setor de defesa. Enquanto isso, a Titan enfrentava uma crise. Jerry Foster me ligou em março, com a voz cansada. Howard, tive que pedir demissão. Shane está culpando todo mundo, menos a si mesmo, pelo cancelamento do contrato com a Morrison. Ele dispensou 3 pessoas no mês passado, incluindo Lisa Rodrigues. O conselho contratou novos consultores de gestão que estão sugerindo a venda da divisão de manufatura. O que aconteceu com os consultores de automação do Vale do Silício? Eles desapareceram depois de 2 meses e deixaram o 400 mil reais em contas. Não conseguiram fazer nada funcionar de forma consistente. O sistema de moldagem por injeção alemão está parado há 6 semanas. Shane finalmente admitiu que precisam de alguém que entenda de integração de sistemas legados, mas ninguém com a sua experiência quer trabalhar para ele. Em abril, soube por contatos do setor que a Titan havia sido adquirida pela empresa controladora da Morrison Industries por 30% abaixo do seu valor contábil. Shane foi demitido, junto com grande parte da equipe de gestão que havia contratado. O primeiro anúncio da nova controladora foi que estavam procurando especialistas experientes em integração de sistemas para recuperar a eficiência operacional. A ironia não passou despercebida por mim. A ligação que realmente confirmou tudo aconteceu em junho. Nicole Anderson, ex-membro do conselho da Titan, entrou em contato diretamente. Howard, eu lhe devo um pedido de desculpas. O conselho deveria ter intervindo quando Shane começou a minar sua autoridade. Achávamos que estávamos nos modernizando. Na verdade, estávamos nos sabotando. O que fez você mudar de ideia? Os números. Com seus sistemas, a Titan manteve 99,7% de disponibilidade por 8 anos. Após as mudanças de Shane, a disponibilidade caiu para 73% em 6 meses. A satisfação do cliente despencou de 94% para 67%. Perdemos os 2,3 milhões em contratos diretamente ligados a falhas de qualidade e entrega.
A validação foi satisfatória, mas o que foi ainda melhor foi construir algo novo. Gabriel me deu uma equipe de 5 engenheiros, todos profissionais experientes que haviam sido deixados de lado por empresas obcecadas pelas últimas tendências. Juntos, estávamos desenvolvendo o que Gabriel chamava de arqueologia da integração, documentando e preservando de forma sistemática o conhecimento incorporado aos sistemas de manufatura legados. O momento decisivo aconteceu na Cúpula Nacional de Tecnologia de Manufatura, em setembro. Fui convidado para fazer o discurso de abertura sobre integração de sistemas legados na era digital. Diante de 400 profissionais da indústria, percebi que aquela era minha oportunidade de falar em nome de todos os trabalhadores experientes que já haviam sido considerados obsoletos. Comecei dizendo que a indústria manufatureira enfrenta um problema de sabedoria. Estamos tão focados no que é novo que esquecemos o valor do que já funciona. Todos os anos, empresas descartam décadas de conhecimento acumulado porque alguém as convenceu de que antigo é sinônimo de ultrapassado. Cliquei em um slide que mostrava as métricas de sucesso da Pinnacle. Em 6 meses, minha equipe ajudou 12 empresas a aumentar a eficiência em média 31%, sem substituir um único equipamento essencial. O custo total dessas melhorias foi de uns 2,1 milhões de dólares. A substituição completa do sistema teria custado os 47 milhões e exigido 24 meses de paralisação. A plateia permaneceu em silêncio, mas eu podia sentir a atenção de todos. O segredo não está na tecnologia mais recente. O segredo é entender que progresso significa construir pontes entre o que você tem e o que você precisa. E construir essas pontes exige algo que não pode ser baixado, terceirizado nem substituído por inteligência artificial. Experiência. Fiz uma pausa, observando rostos que refletiam minha própria trajetória. Engenheiros na faixa dos 50 e 60 anos que se sentiam irrelevantes. Técnicos que foram preteridos em promoções em favor de recém-formados. Gerentes que foram forçados a se aposentar precocemente para abrir espaço para novas ideias. Seu conhecimento não está desatualizado, é insubstituível, e qualquer empresa que não consiga enxergar a diferença entre os dois não merece aquilo que você passou décadas aprendendo. A ovação de pé durou quase 2 minutos. Depois, fui abordado por representantes de 15 empresas, buscando exatamente o tipo de conhecimento especializado que Shane havia desperdiçado. 3 semanas depois, Gabriel me ofereceu sociedade na Pinnacle. Participação igualitária, decisões compartilhadas, meu nome nos cartões de visita. Aos 54 anos, eu não estava me preparando para a aposentadoria. Estava construindo o capítulo mais gratificante da minha carreira. A confirmação final veio em novembro. Os novos proprietários da Titan entraram em contato por meio de intermediários, perguntando se eu consideraria retornar como diretor de integração de sistemas legados. A proposta incluía um pedido formal de desculpas, um aumento salarial de 60% e total autonomia. Recusei com educação, não por ressentimento, mas porque havia aprendido algo mais valioso do que vingança. Quando você conhece o seu valor, não precisa da validação de ninguém para prová-lo. Ser demitido por Shane Morrison foi a melhor coisa que já aconteceu na minha carreira. Isso me forçou a parar de aceitar menos do que eu valia e a começar a exigir o respeito que eu havia conquistado. Às vezes, o maior favor que alguém pode lhe fazer é parar de explorar a sua lealdade. Experiência não é algo ultrapassado, é algo inestimável. E qualquer empresa inteligente o bastante para reconhecer essa diferença, colhe os frutos de tudo o que você aprendeu. Os outros terão que assistir você prosperar em outro lugar. O momento em que você deixa de aceitar menos do que merece é o momento em que descobre o seu verdadeiro valor. E esse valor geralmente é muito maior do que as pessoas que lhe pagaram menos do que o justo jamais quiseram que você percebesse.
Seu maior erro profissional não é ser demitido por alguém que não o valoriza. É permanecer leal a alguém que trata sua experiência como algo garantido, enquanto constrói a própria carreira às suas custas. Essa história expõe um erro comum no mundo corporativo moderno: confundir novidade com evolução. Muitas empresas acreditam que substituir o antigo automaticamente significa progresso, quando na verdade o verdadeiro avanço está na capacidade de integrar passado e futuro. Howard representa algo que não aparece em planilhas: sabedoria acumulada. Ele não era apenas um funcionário técnico, era o elo invisível que mantinha sistemas complexos funcionando em harmonia. Quando foi descartado, não foi apenas um profissional que saiu, foi embora a memória viva da operação. O colapso da Titan não foi causado por tecnologia antiga, mas por arrogância estratégica. A verdadeira inovação não elimina a experiência, ela a potencializa. E no fim, o mercado sempre recompensa quem entende essa diferença. A maior lição dessa história é que valor não reconhecido não significa valor inexistente. Muitas vezes, profissionais experientes permanecem em ambientes que exploram sua competência enquanto minimizam sua importância. Howard aceitou por anos a ideia de que precisava provar seu valor continuamente, até perceber que quem não enxergava sua importância não merecia sua dedicação. Lealdade sem reconhecimento se transforma em estagnação. Quando ele foi demitido, aquilo que parecia uma derrota revelou-se libertação. Ao escolher um ambiente que valorizava sua expertise, ele transformou o conhecimento em poder estratégico. O mundo profissional não recompensa quem se sacrifica silenciosamente. Recompensa quem entende seu próprio valor e escolhe onde aplicá-lo. Agora me diz, você já permaneceu leal a uma empresa que não valorizava sua experiência? O que aprendeu com isso? Se essa história fez você refletir sobre sua própria carreira, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias como essa. Escreve aqui nos comentários: eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10, para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história fez sentido para você, deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias que mostram como experiência e coragem podem mudar destinos.